Olá, amigos e amigas, que vocês tenham um belo dia, que a paz do Senhor seja com cada um de vocês. Vamos estudar a lição? E hoje, segunda-feira, 2 de janeiro, a lição 1, ela tem como título Deus é o dono de tudo. Deus é a fonte última de todas as riquezas, porque tudo lhe pertence. E é na própria Sagradas Escrituras, Deus afirma ser o dono do ouro e da prata. E através do profeta Ageu, ele nos diz: minha é a prata e meu é o ouro. Fala o Senhor dos Exércitos. Está lá em Ageu, capítulo 2, versículos 8. E ele diz isto em uma ocasião muito importante, quando o povo de Jerusalém, ou no caso o povo de Judá, vinha de muitos anos de exílio na Babilônia, e eles haviam recebido a oportunidade de eles retornarem à cidade de Jerusalém, e Deus iria autorizar a reconstrução do templo. Ou seja, Deus estava afirmando que Ele é dono de tudo neste mundo. Tudo o que possuímos é concedido por Ele. Tudo é de Deus e a Ele pertence, mas a didática usada não se limita apenas às riquezas, mas o que faz os nossos olhos do nosso Criador brilharem. Como, por exemplo, aqueles que invocam ao Senhor, aqueles que reconhecem as suas limitações e decidem confiar nos méritos infalíveis do Senhor. E quando eles provados, eles se tornam verdadeiros tesouros na mão do Senhor. E no dia em que Deus estar nos céus e na terra, que diz lá em Ageu capítulo 2, versículo 6, eles permanecerão fiéis para serem levados ao lugar de paz, que está em Ageu capítulo 2, versículo 9. O rei Davi, ele habitava no conforto de sua casa, que era própria dele, que está lá em 1 Crônicas capítulo 17, versículo 1. E certo dia, ele expressou ao profeta Natã o seu desejo e angústia, e ele diz: eis que moro em casa de cedros do Líbano, porém a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda de lona, que está lá em 1 Crônicas capítulos 17, versículo 1. Aquela situação incomodou em muito o homem segundo o coração de Deus, que era Davi. Como ele poderia morar em uma linda casa, enquanto a casa do Senhor não passava assim de uma tenda? Bom, percebendo a sinceridade do rei Davi e reconhecendo seus propósitos louváveis, o profeta Natã o encorajou. E ele diz: faze tudo quanto está no seu coração, porque Deus é contigo. Está lá em 1 Crônicas, capítulos 17, versículos 2. Davi tinha as melhores intenções, mas essas ideias não estavam de acordo com a vontade de Deus. E ele avisa que não seria por meio dele, Davi, que o templo seria construído, e sim através do seu filho e sucessor chamado Salomão. Devido a Davi ser um homem de guerras, não poderia construir a casa de Deus. Muitas vezes nós temos as melhores intenções possíveis em realizar a obra do Senhor, mas nós nos esquecemos de perguntar ao dono de tudo, o Senhor, se essa obra está realmente sendo feita no caminho certo.
E Davi não foi escolhido por Deus para construir o templo, e sim para ele iniciar uma dinastia que faria parte da genealogia do Rei dos Reis, Jesus Cristo. Porém, Davi queria dar uma contribuição e perguntou se ele, pelo menos, ele poderia desenhar as plantas, né, do templo, os desenhos, né, preparar os materiais para a construção. E quando essa solicitação foi concedida por Deus ao rei Davi, ele passou o resto de sua vida acumulando uma grande quantidade de pedras preciosas lavradas, cedro do Líbano, ferro, ouro puro, prata e bronze, e tudo com muita abundância. E quando todos os materiais foram arranjados, né, separados, né, para a construção, preparados, e todos estavam assim reunidos, né, no canteiro de obras, Davi convocou toda a liderança de Israel para uma cerimônia de louvor, ação de graças e adoração a Deus. Davi, além de amar ao Senhor com todo o seu coração, ofertou tudo o que tinha para a casa de Deus, que tanto ele amava. Diante de todos, ele deu um testemunho de sua devoção, da sua entrega, desafiando aos outros a fazerem o mesmo. E uma oração pública, que está lá em 1 Crônicas, capítulo 29, versículos 13 e 14, ele disse haver sido a verdadeira, né, fonte, né, dos materiais de construção que ele e o povo tinham gastado, tempo, né, dinheiro, preparando. Era o Senhor o próprio dono, o verdadeiro dono. E esta noção é muito importante para todos nós hoje. Sejamos ricos, né, ou pobres, e às vezes principalmente os mais abastados, né, os ricos que possuem propriedades, para eles observarem que tudo isto vem do Senhor. Ele é o dono do ouro e da prata. Visto, né, que foi Deus que criou o universo e ele o mantém. Que está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, e João capítulo 1, versículo 3. É o legítimo proprietário de tudo o que há no universo. Quando ofertamos algo ao Senhor, nós, né, não estamos lhe dando nada, nem tampouco nossas boas ações são dignas de aplauso. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra, que diz lá em 1 Crônicas, capítulo 29, versículos 11. Nós somos simplesmente administradores de tudo criado por Deus. Ele criou todas as coisas para o nosso bem, para o nosso deleite. Mas também nos delegou a responsabilidade de nós cuidarmos e preservá-los. Deus se agrada de todo aquele que com o coração íntegro reconhece tudo que foi e vem dele, Deus, e dele o é. Que está lá em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 19. Então, a devolução do que a ele pertence torna-se para todos nós uma obrigação e assim um privilégio, né, de nós participarmos dessa devolução. E Salomão, né, filho de Davi, ele não sentou em seu trono, mas no trono do Senhor, que diz ali em 1 Crônicas, capítulo 29, versículos 23. E ele não foi engrandecido pelo que ele deu, ou talvez pelo que ele achava que tinha, mas o Senhor o engrandeceu. Isso é lá em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 25. As nossas obras são falíveis e são obras insuficientes.
Porque as Sagradas Escrituras, elas dizem, né, se não fosse por Deus e sua graça, nada tenhamos trabalho para obter. Se não fosse por Deus, assim nós devemos ficar com a percepção de que Deus é dono de tudo, e ao louvá-lo e engrandecê-lo por sua bondade e amor para conosco, nós precisamos manter essa importante verdade na nossa mente e no nosso coração. Por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem feito um convite através do poder do Espírito Santo para que você aceite a Jesus como Salvador e Senhor. E que você possa, ao ouvir a voz do Espírito Santo, você ceder e abrir seu coração aceitando Jesus como Salvador. E a partir desse momento, você começa a ter sabedoria, ter inteligência e entender que tudo que está nesse universo é dele, é de Deus. E somente através de uma mente aberta para o Espírito Santo pode entender isto. E quando você aceita Jesus como Salvador, Deus dá esse presente que chama-se salvação. E com isto, Deus quer levar-te, você, meu amigo, você, minha amiga, para as mansões celestiais. Um lugar onde não haja mais dor, não haja mais morte. E você terá o prazer de participar das bodas do Cordeiro. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.